A Bíblia não erra. Bom, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um review e a publicação que nós vamos estudar hoje, que nós vamos conhecer hoje, é uma publicação maravilhosa de ninguém menos, que tem como organizador, né, ela tem diversos autores, mas o organizador é o mestre Norman Geisler, um dos maiores apologetas, né, ou apologistas, né, porque agora, cara, com a internet, agora eles criam tudo quanto é tipo de termo. Então, o maior apologeta, um dos maiores apologetas da nossa época, contemporâneos, nosso querido Norman Geisler, que ela trata do quê? Da palavra de Deus, da inerrância da Escritura. Nós estamos numa época, pessoal, onde nós vemos o quê? Onde nós temos a igreja totalmente contaminada por um veneno. Um veneno por um câncer que precisa urgentemente dentro da igreja de um tratamento de choque, de uma quimioterapia completa e pesada. A gente está falando do liberalismo teológico, que agora tem outros nomes, como progressismo teológico, missão integral e todo esse tipo de veneno que tira Cristo do centro e coloca o homem no centro. Então, nós temos esse veneno que permeia, esse câncer que está comendo a igreja, que já matou diversas igrejas aqui no Brasil. Nós vemos igrejas grandiosas, como muitas igrejas luteranas, como outras igrejas aí, igrejas batistas, que tiveram até pastores expulsos da ordem de pastores batistas. Por quê? Por causa do progressismo e do liberalismo. Porque esses pastores não pregam o quê? A Bíblia como palavra de Deus, o que já é um absurdo tremendo, o que já é um mal, o que já é inconcebível. Por quê? De onde nós temos as informações do Evangelho, de quem é Cristo, da vida de Cristo, das ações de Cristo e dos ensinamentos de Cristo? De onde nós temos as informações? De onde nós temos a informação de como tudo foi criado, de como as coisas aconteceram até os nossos dias de hoje, onde nós temos informação de tudo que vai acontecer? Na Bíblia Sagrada. Então, se nós falamos que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, nós estamos falando que o cristianismo é uma mentira. Então, percebem como progressista ou liberal não é cristão? O perigo da doutrina desses caras? Então, essa obra aqui, organizada por Norman Geisler, é uma obra primordial para você entender a inerrância das Escrituras. Esta obra que nós vimos semana passada, Introdução Bíblica, também do Norman Geisler, entendeu? Ela serve o quê? Para você entender de onde veio a Escritura e com isso comprovar que ela vem de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Qual que é o problema de falar contém ou ser? Olha só, a garrafa de Coca-Cola, ela contém Coca-Cola e contém ar. Agora, a Coca-Cola é a Coca-Cola, entendeu? Então, se eu falo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu posso dizer que ela contém a palavra de Deus e outras coisas. Então, eu posso pôr em xeque tudo que está escrito nela, porque eu posso falar que A é palavra de Deus e B não é. Olha que absurdo. Agora, se eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não tenho que discutir, eu tenho que obedecer. Então, esse livro aqui é para você comprovar que a Bíblia é a palavra de Deus. E este livro aqui, que já é um livro maior, ele é um livro que vai tratar da inerrância da Escritura. Do fato de palavra de Deus, palavra de um Deus perfeito e soberano, ela é inerrante, ela é perfeita. Porque se eu tenho um Deus perfeito e soberano, a sua palavra não pode conter erros. Então, esse é o poder e a força deste material aqui, da inerrância bíblica, desse livro organizado pelo saudoso Norman Geisler. Então, vamos lá. Vamos ver o review dessa obra. Vamos parar de conversar e vamos falar mais do conteúdo desse material, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá. Bom, meus queridos, aqui está Inerrância da Bíblia, uma sólida defesa da infalibilidade das Escrituras. Quem é o organizador? Norman Geisler. Temos vários autores, mas o organizador é o grande apologeta Norman Geisler. Primeiro a gente começa, logicamente, isso daqui é um livro para você ler todo, tá?
não é um livro tanto para consultas, tá bom, pessoal? Essa é a ideia dessa obra. É uma obra perfeita para você ler junto com a introdução bíblica do Geisler e do Nix. Não por causa do autor. Por quê? Porque aqui, se você ler este material, que já tem o review no canal, o que vai acontecer com ele? Com esse material, você vai conhecer a Bíblia como um todo, de onde veio, como foi escrita, todos os pormenores da Bíblia. Agora, esta obra aqui, ela trata do quê? Da inerrância da Escritura. Você já dá um passo à frente. Então você comece com a introdução bíblica, depois você vem para a inerrância da Bíblia, que aí, filho, você vai ter munição, porque Norman Geisler é um grande apologeta, né? Ele escreveu muito sobre defesa da fé e defesa da fé de verdade. Não certas coisas aí que a gente vê por aí que chamam de apologia, quando na realidade é só bagunça. Então, Inerrância da Bíblia é uma sólida defesa da infalibilidade da Escritura, de Norman Geisler, né? Inerrância da Bíblia, uma sólida defesa da infalibilidade das Escrituras, ficha catalográfica, mais um livro que é do quê? Da maior editora cristã do mundo, da Zondervan Corporation, né? Com título Inerrância. Então é publicado pela Zondervan Publishing House. Ó, em memória do Dr. J. Barton Payne, pela inspiração, erudição, pioneirismo, levou a igreja a se debruçar sobre a importância da palavra inerrante. O que é inerrante? Não tem erro. Sumário. Então a gente vem, cada artigo, cada capítulo tem um autor. Então nós temos Jesus e as Escrituras, John W. Ehan, os Apóstolos e as Escrituras, Edwin A. Bloom, supostos erros, discrepâncias nos manuscritos originais da Bíblia, Gleason L. Archer. Esse capítulo 3 aqui, olha, me ajudou demais em diversas pesquisas que eu fiz. Mas o senhor não falou que não é um livro voltado para pesquisa? Falei, mas não é bem assim, tá? Todo livro ele serve para pesquisa. É que esse daqui é um livro que antes de você usá-lo para pesquisa, você deve ler como um todo. Então não é que você não tem que pesquisar. Li, então eu já posso jogar de lado, acabou, vai com Deus, tudo bom, tudo bonito. Entendeu? Não, não é nada disso. Tá bem? Não é nada disso, tá? É um livro que primeiro você deve ler ele inteiro, como esse daqui, e aí você pode ir pegando trechos deles para fazer seus estudos, por que não? Então esse capítulo 3 foi maravilhoso. A alta crítica e a inerrância da Bíblia, John Barton Payne. Hermenêutica legítima, Walter C. Kaiser Jr. A inerrância dos autógrafos. Suficiência da linguagem humana. A autoria humana da escritura inspirada. Significado da inerrância, pressupostos filosóficos da inerrância bíblica, o testemunho interior do Espírito Santo. Esse artigo aqui é do RC Sproul. Ou seja, não é brincadeira, entendeu? A atitude da igreja perante a Bíblia, da igreja primitiva Lutero, a atitude da igreja perante a Bíblia, Calvino e os teólogos de Westminster, a escritura, B.B. Warfield contra G.C. Berkouwer, e um apêndice. Então a gente vem pelo prefácio, vamos ver. Em outubro de 1978, a Conferência Internacional sobre Inerrância Bíblica, ICBI, né, ECBI, reuniu em Chicago cerca de 300 estudiosos, pastores e leigos. Os 14 ensaios ali apresentados foram o ponto de partida para cada um dos capítulos desse livro, tomando por base as palestras proferidas durante o evento. Os participantes formularam a Declaração de Chicago, um documento de 19 pontos, ver apêndice, que define o posicionamento bíblico histórico quanto à inerrância das Escrituras. Como se verá mais adiante, os autores e os conferencistas provêm das mais diversas formações teológicas e denominacionais. Estão aqui apresentadas a Igreja Anglicana, Batista, a Livre Free Church, a Luterana, a Metodista, Presbiteriana e outras, todas unidas na defesa da inerrância da Sagrada Escritura.
Talvez nenhuma causa teológica dos tempos modernos tenha conseguido reunir tantos elementos diferentes da comunidade cristã, e com tal espírito de união como essa conferência, que, assim como este livro, deixa muito claro que não existe unidade verdadeira senão em torno da verdade, e que não há unidade na verdade fora da palavra de Deus, que é a verdade. João 17:17. Este livro pretende expor o que é consensual no meio acadêmico evangélico em relação à questão da inerrância bíblica, que é de crucial importância para a vitalidade presente e futura da Igreja cristã. Este mesmo assunto já foi tratado em outras publicações com a chancela do ICBI, no intuito de sensibilizar ainda mais a consciência evangélica para o tema. The Foundation of Biblical Authority, né? O fundamento da autoridade bíblica, do James Boyce, né, pela Zondervan, e aí tem toda uma lista, né? Ó, comentário dos 19 pontos da Declaração de Chicago, R.C. Sproul, tá? Jesus e as Escrituras, do John Wareham. Aí já tem, olha só, o capítulo, o estudo dele, do Wareham. Aí a gente tem o resumo do capítulo, tá? Jesus e as Escrituras, né? Aí vem o capítulo. Então aqui tem uma lista de livros. Aqui a gente vem Jesus e as Escrituras. É uma apresentação do capítulo. Então você tem o John Wareham. Olha, o John Wareham é ministro ordenado da Igreja da Inglaterra, é mestre em artes pela Universidade de Cambridge e bacharel em teologia pela Universidade de Londres. Exerceu as seguintes funções acadêmicas: vice-diretor da Tyndale Hall em Bristol. Então aqui tem um currículo do autor, né? O nome do artigo. Aí vem um resumo de tudo que esse capítulo vai trazer e aí sim começa o capítulo. Essa é uma estrutura básica que você vai ter, tá? Então, a visão de Jesus sobre as Escrituras é muito clara para os que acreditam que os evangelhos inerrantes ou não apresentam um relato bastante confiável de seus ensinamentos. É vasto o material proveniente dos 4 evangelhos e de todas as suas principais citações, as centenas de citações e alusões que aparecem espontaneamente em muitas situações. De modo geral, elas revelam com muita clareza os pressupostos básicos de Jesus, mais do que seus ensinamentos específicos. Cristo sempre trata as narrativas históricas como registros objetivos de fatos, e a força de seus ensinamentos quase sempre depende da verdade literal delas. Ele usa os ensinamentos do Antigo Testamento como tribunal de apelação em questões controversas de doutrina e ética, que esse era seu ponto de vista e não uma condição ad hominem, por ele adotada em benefício de seus ouvintes. Percebe-se pelo uso que faz da Escritura quando enfrenta o diabo. Olha só, então aqui é todo um resumo do que esse capítulo vai tratar. Aí vem a historicidade do Antigo Testamento, a autoridade do Antigo Testamento. Aqui já vai tratar dos fariseus e saduceus, o uso correto da razão, um guia para a ética. Esse uso correto para a razão, esse trecho aqui é muito legal. Tá? Vamos ler um pedaço dele, porque eu vou pegar um monte de trecho desse livro, então vocês se preparem, viu? Jesus não condena o estudo minucioso da Escritura, nem tampouco o exercício da razão. Ele reprova a maldade humana que perverte a razão do homem, ou seus métodos de estudo, de qual forma que o torna cego aos princípios intrínsecos da revelação humana. Ele sabia como estimular a razão e incentivou por diversas vezes seus ouvintes a ir além da aparência externa da linguagem bíblica, em busca de seus princípios subjacentes. Esse enfoque aparece nitidamente nas exposições que faz dos mandamentos: não matarás, não adulterarás. O mesmo se dá na forma muito expressiva quando cita por 2 vezes a afirmação de Oséias: desejo misericórdia, não sacrifícios, com as referências, sempre com referências bíblicas. Em 2 contextos bastante distintos, nenhum dos quais tem qualquer referência direta ao sacrifício cerimonial. Um deles diz respeito à sua prática de se misturar aos coletores de impostos e a outra à observância do sábado. Jesus repreende os fariseus por não compreenderem as implicações das palavras de Oséias e exige mais reflexão e não menos. Trata-se, porém, de um exercício a ser feito
em espírito de humildade e de receptividade sobre a direção do próprio Deus. Um guia para a ética, acomodação à fé e seus ouvintes, inspiração do Antigo Testamento, cumprimento de profecia, as escrituras e a inspiração verbal. Tá vendo que o artigo não é um artigo pequenininho, tá? É um material muito completo. Ó. Supostas anulações do Antigo Testamento, o sábado, o sacrifício, todos os alimentos são puros, mas eu lhe digo, o divórcio, olho por olho, odeie seu inimigo e uma conclusão. Ó. Aí tem um pós-scriptum, tá? Nota adicional, a crítica radical dos evangelhos, olha só, e sempre uma indicação de leitura complementar para o artigo. Aí vem, ó, os apóstolos e as escrituras, o resumo do capítulo, aí vem o capítulo do Edwin Bloom. Vamos dar um pulo aqui para esse item aqui que é muito importante. Ó. Supostos erros e discrepâncias nos manuscritos originais da Bíblia, pelo Gleason L. Archer. Então, quem é o Gleason? É professor emérito da Trinity Evangelical Divinity School em Deerfield, Illinois, nos Estados Unidos. Cursou o Harvard College, bacharelado e mestrado em artes, o Princeton Theological Seminary, bacharelado em teologia, a Suffolk University Law School, bacharelado em direito, e o Harvard Graduate School, doutorado em filosofia. Você percebeu que tem muitos aqui que cursaram o quê? Bacharelado e mestrado em artes? Pelo menos o bacharelado em artes. Isso daí vocês vão ver, vocês procurem aí nos Nascido ESC aqui do Nascido, que eu explico isso. A importância da beleza para o bom, que nos leve para o bom e o verdadeiro. E as artes são muito importantes na nossa cultura. Resumo do capítulo. Nesse capítulo discutiremos certas dificuldades encontradas nas Escrituras. Aqui alguns se referem como erros e demonstraremos por que não constituem um problema sério. Preocupam-nos de modo especial as questões levantadas por dois autores, William Lazar, em Theology, News and Notes, Teologia, Novidades e Observações, e Dewey Beagle, em Scripture, Tradition and Infallibility, Escritura, Tradição e Infalibilidade. Algumas das dificuldades apresentadas por Lazar referem-se a discrepâncias em números encontrados nos livros de Crônicas, Samuel e Reis, diferenças nos relatos da ressurreição, dúvidas quanto à data em que o livro de Êxodo foi escrito e a negação de Pedro. Beagle aponta apenas uma área que incomoda Lazar, mas indica várias outras que, em sua opinião, colocariam em risco a doutrina da inerrância da Escritura, tais como a duração do reinado do rei Peca de Israel, a idade de Terá quando Abraão partiu de Harã, o local de sepultamento de Jacó, o número de anos em que Israel permaneceu no Egito e o número de vezes em que o galo cantou depois que Pedro negou a Jesus. Mostraremos que há uma explicação razoável para todos esses supostos erros e dificuldades. Ó, aí vem o artigo em si. É um artigo muito bem feito, muito completo. Os artigos desse livro são muito bem feitos, tá? Mas muito bem feitos mesmo. Ó, em 1976, uma publicação do Seminário Fuller trazia um artigo de William Lazar intitulado Life Under Tension, Fuller Theological Seminary and the Battle of the Bible. Vida sob tensão, o Seminário Teológico Fuller e a Batalha pela Bíblia. Tá aqui sempre a referência do que ele está falando aqui embaixo, tá, pessoal? Nesse texto sobre os primeiros 17 anos do seminário, Lazar defendia uma concepção de autoridade bíblica que preservava a inerrância teológica da Escritura, porém desobrigava precisão no tocante a questões históricas ou da ciência física. O autor declarava categoricamente: creio que a Bíblia não contém erros, contudo recuso-me a deixar que outros definam o que vem a ser essa infalibilidade, de tal modo que me sinta coagido a aceitar posições extremas e ridículas em nome da defesa da fé. Então, isso aqui que ele falou é muito perigoso, tá? É muito perigoso, eu vou falar por quê. Em outras palavras, Lavor prefere uma defesa da fé cristã que não exija confiabilidade do texto bíblico em áreas em que a veracidade possa ser testada de modo factual. Isso daqui nós estamos colocando a palavra de Deus
escravo à ciência. Isso não pode acontecer. Para ele, as supostas imprecisões das escrituras no que se refere a nomes, números, genealogias e detalhes episódicos são de menor importância e não merecem maior consideração. Ele chega a sugerir que Cristo trataria a questão como detalhe sem maiores consequências, classificando-a como algo semelhante ao dízimo que davam os fariseus da hortelã do endro e do cominho. Lasor questiona-se: o que diria Jesus sobre essa batalha extenuante que travamos em torno de questões escriturísticas de só menos importância? Pessoalmente, não tenho dúvidas quanto ao que Cristo pensava sobre a importância da total confiabilidade das Escrituras. Quando ele aceita, por exemplo, a historicidade da aventura vivida por Jonas no episódio do grande peixe, Mateus 12,14, a destruição de quase toda a humanidade por um dilúvio nos dias de Noé, Mateus 24, 38 a 39, o modo como o povo de Israel foi alimentado durante a peregrinação que se seguiu ao Êxodo, João 6,49, além de outros durante a peregrinação que se seguiu ao Êxodo, João 6,49, além de outros acontecimentos rememorados com precisão, como os 3 anos e meio de fome que sobrevieram a Elias, Lucas 4, 25, o Senhor Jesus deixou muito claro que, não obstante o ceticismo dos críticos incrédulos, tais como acontecimentos tiveram lugar na história do modo exato como o Antigo Testamento os descreve. Pode-se dizer com muita segurança que em todas as declarações registradas de Jesus, em todas as palavras dos apóstolos consignadas por escrito ou simplesmente verbalizadas, não há qualquer indício de imprecisão científica ou histórica no Antigo Testamento. Tudo o que as escrituras hebraicas dizem, seja no que se refere à teologia, à história ou à ciência, era tido como digno de confiança e preciso em todos os níveis e detalhes, de acordo com a intenção original do autor, em oposição ao ceticismo naturalista dos saduceus, que negavam a ressurreição dos mortos. Jesus não recuou 1 milímetro sequer. Ele recorre à afirmativa de Deus feita por Moisés e registrada nas Escrituras por ocasião do episódio da sarça ardente, Êxodo 6,3, que Abraão, Isaque e Jacó continuavam vivos muitos anos depois de terem morrido. Cristo e os apóstolos acreditavam piamente que toda a humanidade descendia de um casal histórico, Adão e Eva. Então, se Cristo cria, me desculpe, mas eu creio. Tá bom? Então, esse artigo ele vai pegar todos os pontos, discrepâncias numéricas nos livros históricos, genealogias de Jesus, localização do túmulo de José, o número dos anjos no túmulo de Jesus, outras discrepâncias numéricas, a fonte de referência ao campo do oleiro, data do êxodo, medidas do tanque, número de negações de Pedro, a linguagem fenomenológica, referência de Judas a Enoque, referência de Judas a Miguel e a Satanás, duração do reinado de Peca, ou seja, ele vai tratar data da invasão de Senaqueribe, o lapso de tempo nas genealogias de Gênesis 15. Então aqui, pessoal, a idade de Terá, quando Abraão partiu de Harã, local de sepultamento de Jacó, tempo de permanência dos israelitas no Egito, número de vezes em que o galo cantou quando Pedro negou a Cristo. Paulo cita Elifaz, e aí, Davi ordena recenseamento do povo, ou seja, todas as dificuldades. Olha esse artigo ele vai da página 73 até a página 102, tratando dessas discrepâncias. É um material muito rico. Aí vem a autocrítica e inerrância bíblica, o significado de inerrância, Paul de Feinberg, com o currículo dele, o resumo do capítulo, e aí começa, o significado da inerrância. Ou seja, este livro aqui, ele segue todo esse sistema. A atitude da igreja perante a Bíblia, a igreja primitiva a Lutero. Tratando da atitude da igreja perante a Bíblia, Calvino e os teólogos de Westminster. A escritura, B.B. Warfield contra G.C. Berkehauer. Tá? A doutrina da inspiração verbal e a inerrância da autoridade divina da Escritura sempre foram ensinadas de maneira consistente pela Igreja cristã desde o tempo dos apóstolos, na Igreja primitiva, na Idade Média e na época da Reforma. Ao longo dos séculos, ela sempre se caracterizou por uma unidade marcante de fé e até mesmo a terminologia, em todos os casos, parece sempre extraída dos ensinamentos do Novo Testamento.
Na época da Reforma, uma nova leitura evangélica da Escrita e uma ênfase muito maior sobre a autoridade exclusiva da Escritura, sola Escritura, que lembra muito o Novo Testamento, tomou forma definitiva. Então aqui vem a introdução. E aí a gente tem o apêndice que eu falei, que é a Declaração de Inerrância Bíblica de Chicago, na íntegra, para você poder estudar, de ateus que querem colocar a inerrância da Escritura em xeque. Então esse daqui é o presente da Editora Vida, Inerrância da Bíblia, um presente para a igreja brasileira. Bom, queridos, esse foi o Inerrância da Bíblia, uma sólida defesa da infalibilidade das Escrituras. Um livro magnífico para você não ser enrolado quando os caras vêm e falam, não, mas isso tá certo, isso daqui é antiquado, isso daqui a cultura atualizou. Não, num tempo como hoje a gente não pode trabalhar desse jeito. Pode e deve, porque a Escritura ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Isso que vocês têm que ter em mente. Agora, se vocês quiserem aprender mais sobre a inerrância bíblica, nós temos o nosso bacharel livre em teologia do Nascido de Novo. Vem estudar no nosso seminário. Uma teologia interdenominacional. Então, se você é arminiano, você pode estudar com a gente. Se você é calvinista, você pode estudar com a gente. Se você é continuista, você pode estudar com a gente. Se você é cessacionista, você pode estudar com a gente. Ou seja, não importa a sua linha teológica, a nossa ideia é te ensinar teologia, do básico ao avançado, para que você tire suas conclusões de acordo com o que está escrito na Escritura. Amém? Do básico ao avançado. O que é a Escritura, de onde ela veio, como ela foi inspirada, como Deus se revelou a nós. Você vai aprender como extrair corretamente conhecimento bíblico, aplicar na tua vida e transmitir, aprendendo a pregar, aprendendo a evangelizar, aprendendo a plantar a igreja. Então vem estudar teologia com a gente, que além do bacharel livre em teologia, se você se matricular hoje no bacharel livre em teologia, você ganha uma pós-graduação livre em capelania, que é o quê? Aprender a dar apoio espiritual para quem precisa. Então vem estudar com a gente, que eu tenho certeza que você vai amar. Link está aqui na descrição desse vídeo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.